Neste episódio vou partilhar contigo em primeira mão algumas das tendências de podcast para 2025. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Neste episódio quero falar-te sobre as tendências de podcast para 2025. Sim, nesta altura do ano é muito normal plataformas e também algumas marcas divulgarem as tendências para 2025. É nas redes sociais, é na parte financeira, é na gestão, tudo é válido para quase que fazermos um prognóstico para 2025. No podcast não é exceção. E eu resolvi aqui preparar para ti algumas tendências de podcast para 2025. Se tens um podcast ou queres ter um podcast, não as podes ignorar. Primeiro quero falar-te dos eventos de podcast ao vivo. É verdade, eles vieram para ficar e cada vez mais vão ocupar espaço, cada vez mais vão ser importantes, quer sejam para negócios ou até para marcas. Como já partilhei contigo, a Web Summit deste ano havia um espaço e um palco dedicado inteiramente a podcasts ao vivo. O mesmo aconteceu em festivais de música, por exemplo. Isto quer dizer que cada vez mais os podcasts ao vivo têm o seu espaço. Esta é uma tendência que tu não podes ignorar no teu podcast. Posso partilhar contigo que podes fazer podcasts ao vivo presenciais e também online. Se para ti fizer sentido esta tendência, bora daí. Vamos lá colocar na agenda um evento do teu podcast ao vivo. Outra das tendências é o podcast em multiplataformas. Não podemos ignorar. O videocast, ou seja, a utilização do vídeo no podcast, veio para ficar. E cada vez mais utilizar videocast e ao mesmo tempo as redes sociais para poder potenciar e ampliar o alcance dos podcasts continua a fazer todo o sentido. Na verdade, as novas gerações preferem os podcasts ao vivo e assistem verdadeiramente ao podcast ao vivo. No fundo, não é só a tua mensagem, não é só aquilo que tu partilhas, mas também toda a envolvente que vai começar a fazer a diferença. Assim, plataformas como Spotify e YouTube estão cada vez mais a apostar em podcasts em vídeo. Então, também não podes ignorar esta tendência. O que eu convido a fazer-te é, se tens um podcast em áudio, pensa em transpô-lo também para o vídeo e transformá-lo, fazer um upgrade para um videocast. Se tens um podcast em vídeo, não te esqueças, começa aqui a pensar em todos os pormenores, não foques apenas na mensagem, mas começa a pensar 370 para o teu podcast e não te esqueças de utilizar as redes sociais para poderes potenciar o alcance do teu podcast, porque através das redes sociais podem chegar até ti muitos mais ouvintes. Combinado? Falando de podcast ao vivo, temos que falar também da profissionalização do podcast. Os ouvintes estão cada vez mais exigentes e isto não se pode ignorar. Um mau áudio não é admissível num podcast. Cada vez mais as pessoas ouvem podcasts em viagens, no carro. Por isso, um áudio de excelência faz a diferença. Ninguém consegue ouvir um podcast com mau áudio. Então, eu diria que se queres realmente começar a profissionalizar o teu podcast, começa a investir em alta edição de som. Isto é um grande investimento, sim, mas também o podes fazer domesticamente e ainda por cima existem já algumas plataformas de inteligência artificial que te podem ajudar neste aspecto. Por falar em inteligência artificial, outra das tendências. Não podemos ignorar que as ferramentas de inteligência artificial estão cada vez mais presentes nos nossos dias. No podcast não é diferente. Ao contrário do que se pensava, estas plataformas de inteligência artificial vieram não para substituir a voz humana, mas para fazer um upgrade àquilo que a voz humana e as pessoas já fazem. De que forma? Eu vou partilhar contigo duas formas muito simples. Primeira forma, poder reutilizar o conteúdo. Quando eu falei atrás que a utilização das multiplataformas e a utilização das redes sociais para podermos potenciar o alcance, existem já inúmeras plataformas de inteligência artificial que nos permitem, num clique, fazer de um vídeo longo vários clipes mais pequeninos que podemos reutilizar em termos de redes sociais. Então, isto é uma das formas em que a inteligência artificial realmente vai meter o seu dedo e muito bem.
Outra das formas é realmente nós podermos internacionalizar o nosso podcast com um clique apenas. Sim, é verdade. Existem já algumas aplicações que nos permitem, através do nosso vídeo, poderem fazer a tradução do nosso conteúdo e uma tradução cada vez com mais qualidade. Uma tradução que, inclusive, utiliza o nosso tom de voz e até faz a diferença nas movimentações da boca para poder aplicar às diferentes línguas. Já pensaste como isto pode ser útil? Produzires o teu podcast em português e poder traduzi-lo em inglês e até, quem sabe, em cantonês, seria ou não seria fantástico poderes potenciar e de que forma o alcance do teu podcast. A inteligência artificial é uma realidade e em 2025 não a podes ignorar. Estar atento a estas novas plataformas, a estas novas aplicações, vai ajudar-te a levar o teu podcast para um próximo nível. E por fim, quero ainda falar-te na aposta da publicidade nos podcasts. Há quem diga, e há estudos que saíram a dizer, que os podcasters são mais influentes que os influencers. Na verdade, isto já está a acontecer lá fora, nos Estados Unidos e no Brasil. A receita publicitária dos Estados Unidos vai ultrapassar em 2024 os 2 bilhões de dólares. Uau! Sim, isto é muito negócio, é muito dinheiro. Acredito que em Portugal, aos poucos, nós também vamos realmente a poder surfar esta onda. Então, se tens um podcast, aposta na sua profissionalização e começa a pensar de que forma é que tu podes utilizar a publicidade no teu podcast. A verdade é que as marcas começam cada vez mais a apostar neste tipo de publicidade. Publicidade mais ou menos presente, publicidade mais ou menos subliminar, mas uma publicidade que acredito que os ouvintes ou os podcastaholic como eu cada vez mais aceitam, desde que seja uma publicidade que seja aqui feita de forma ética, consciente e, acima de tudo, que faça match entre o produto ou serviço e o podcaster e o tema que também é desenvolvido. Acho que isto aqui realmente é o trigger que vai fazer a diferença. E assim, partilho contigo estas novas tendências de podcast para 2025. Agora conta-me, qual é que é a tendência que tu vais agarrar com unhas e dentes para aplicar no teu podcast em 2025? Diz-me nos comentários ou então envia-me uma mensagem. Eu vou adorar saber a tua resposta. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, partilha este episódio com um podcaster que queira saber as novas tendências de 2025 para os podcasts. Um beijinho muito sonoro. Schwach!